O professor Leonardo, ele é bacharel e mestre em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval, mestre em Estudos Estratégicos de Defesa e Segurança pela Universidade Federal Fluminense, onde defendeu sua dissertação, a adesão do Brasil ao Tratado da Antártica, uma análise de política externa no governo Geisel. Assumiu como encarregado do setor de geopolítica da Escola de Guerra Naval a partir de outubro de 2011, e lá leciona a disciplina de geopolítica, dentre outros temas correlatos, para os cursos de Estado-Maior para oficiais intermediários, oficiais superiores, e para o de Política e Estratégia Marítimas. Professor, depois o senhor me corrija, por favor, e acrescente as informações. Está tudo certinho. Perfeito. Atualmente, ele é coordenador do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval e o editor responsável do Boletim Eletrônico Geocorrente, que já faço aqui a indicação para que todos acompanhem o site, bem como a produção dos podcasts, né, toda semana, às sextas-feiras, né, professor? Sexta-feira. Que são excelentes, dão um panorama da conjuntura do mundo todo, assim, é um excelente material acadêmico, mas, sobretudo, um olhar de como se faz a análise de conjuntura. Também coordenador do curso de Estratégia Marítima da Fundação de Estudos do Mar. Seus atuais temas de interesse de pesquisa são geopolítica polar, com ênfase na importância da Antártica para o Brasil, a geopolítica do entorno estratégico brasileiro e os estudos de crise e conflitos contemporâneos. Para além da sua atuação no ensino e na pesquisa, o comandante Leonardo Faria de Matos tem larga experiência na Marinha do Brasil. Gostaríamos que ele contasse um pouquinho sobre a sua atuação nas Forças Armadas. Em seguida, pedimos que inicie a sua palestra intitulada O Entorno Estratégico Brasileiro, tema tão importante para o nosso país e a todos os interessados em geopolítica, segurança, relações internacionais e política externa. Professor, reiteramos os nossos agradecimentos por sua disponibilidade. Agradecemos também ao público presente em nosso webinar, que tem acontecido às sextas-feiras e alguns outros dias da semana. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat, que ao final da exposição do professor, nós faremos algumas rodadas de perguntas e respostas. Muito obrigada. Passo a palavra ao professor André. Obrigado, Tatiana. Bom dia a todos. Eu não vou me alongar, apenas dar as boas-vindas ao comandante Leonardo Matos. Lamentar que a gente não possa estar juntos, não é, para poder tomar aquele cafezinho depois e bater um papo assim mais descompromissado. Mas, por outro lado, também estando em casa, também é menos formal, cada um fica, né, na tranquilidade do seu lar aí. E eu sei que vai ser uma manhã bastante proveitosa para todos que acompanham o interesse, né, do professor em discernir sobre o significado do nosso entorno estratégico, né? Eu sei que ele é uma pessoa que tem batalhado, inclusive, para acrescentar a Antártida no conceito de entorno estratégico. Acredito até que, se não é o responsável por isso, certamente foi um dos que estimulou muito que a nossa Marinha adotasse, né, esse conceito de entorno estratégico, incluindo a Antártida. Ele provavelmente vai falar sobre isso, e é um tema muito interessante para todos nós, e seja muito bem-vindo, Leonardo, essa é a sua casa, né, e uma boa palestra, e um bom dia a todos, e sejam bem-vindos todos. Parabéns ao Geopol, que está organizando isso, Tatiana, Tiago, Ginete, agradeço a vocês, e a todos que estão nos assistindo. Um bom dia a todos. Leonardo, a palavra é sua. Muito obrigado, professor André. É realmente uma honra muito grande. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Já tinha lido seus trabalhos antes, mas nos conhecemos pessoalmente lá em Brasília, em 2018. E aí, a partir daí, mantivemos uma relação aí de amizade muito boa. É uma honra poder estar falando aqui para o Geopol, para a USP, e com a presença do senhor. Obviamente, essa honra aumenta e a responsabilidade também. Agradecer à professora Tatiana Garcia pelo convite, a Gi, ao Tiago aí pelo apoio para poder estarmos aqui agora. E
como a professora Tatiana me pediu, eu, no meu currículo Lattes, eu coloco, né, na parte do resumo do currículo, apenas o que eu tenho assim, na parte acadêmica, a parte mais atual. Em relação à Marinha, eu entrei na Marinha muito cedo, né, entrei no Colégio Naval em Angra dos Reis, com 15 anos de idade, depois Escola Naval, me formei na Escola Naval, que é a nossa faculdade, né, aqui no Rio de Janeiro, em 87, e aí minha carreira como oficial, eu tive muitas experiências importantes e gratificantes, comandei 2 navios na minha carreira, um deles, inclusive, na Amazônia, estava conversando antes de iniciarmos aqui com a professora Tatiana, com a Gui, também sobre essa experiência muito enriquecedora para mim. Fiquei 1 ano na Amazônia comandando um navio de patrulha fluvial. Também tive uma oportunidade de ficar 2 anos como oficial de ligação junto à Marinha Americana, né? Eu estive 2 anos em Norfolk, na Virgínia, num comando de alto nível da Marinha Americana, exercendo a função aí de ligação entre as 2 marinhas, né? Facilitando aí realização de exercícios, treinamentos, cursos e coisas do tipo. Então, eu me orgulho bastante, tomei a decisão em 2011 de seguir uma outra paixão que eu tinha, além da Marinha, que era a questão de transmitir conhecimento. Acho que transmitir conhecimento é uma dádiva, uma bênção, eu gosto muito do que eu faço. Então, a partir de 2011, eu saí do serviço ativo da Marinha, fui imediatamente contratado pela Escola de Guerra Naval para assumir a cadeira de geopolítica lá, e onde estou até hoje. A minha ideia com essa apresentação, a Tatiana me pediu mais ou menos 40 minutos, espero que dê, depende muito da minha motivação aqui, às vezes eu me perco um pouco nos slides aqui, mas vou tentar manter dentro do que eu combinei com ela de 40 minutos para a gente poder ter a fase de debate. A minha intenção é correr esse pequeno sumário, em que eu vou falar um pouquinho do conceito de entorno estratégico brasileiro, né, nos documentos de defesa, onde está definido. Depois eu vou falar de uma parte que eu considero importante, que são os antecedentes históricos. Eu acho que é importante a gente discutir um pouco isso, né? De onde saiu a ideia de entorno estratégico brasileiro, né? Eu acho que é importante essa parte dos antecedentes históricos. Depois eu vou ousar falar um pouco sobre hoje, digamos assim, qual é a presença brasileira hoje no nosso entorno estratégico e a presença extra-regional no entorno estratégico, que eu acho uma questão importante, e fecho com algumas considerações. Em relação à definição do entorno estratégico, antes da definição mesmo, lembrar a todos que a Política Nacional de Defesa é uma política de Estado, isso é muito importante, não é de governo, né? E, essencialmente, ela é feita contra ameaças externas, finalidade, aí tem os objetivos para a defesa da nação, etc., mas aqui eu gostaria de frisar essa questão do envolvimento dos setores, tanto civil como militar. Eu acho que esse é um dado importante. Por isso que eu acho que é muito importante que aqueles que estudam relações internacionais, que estudam geopolítica, que estudam defesa, e não apenas esses, né? Na verdade, já tenho defendido desde o ano passado, junto a alguns interlocutores, até mesmo dentro do governo, a possibilidade de ser criada uma disciplina obrigatória nos cursos de graduação, todos eles, sobre algum tema ligado à geopolítica ou relações internacionais. O nome, propriamente, eu não bolei, mas seria porque o que eu percebo muito é que profissionais de outras especialidades, muitos profissionais de outras especialidades gostam muito do tema, mas não têm conhecimento. E eu acho que pelo menos um período nas suas respectivos cursos de graduação, nas faculdades, seria importante para que eles tivessem uma sementinha lá dentro da cabeça deles, né? Eu estou falando de médico, estou falando de engenheiro, estou falando de advogado, estou falando de administradores e muitas outras profissões. Pensar o Brasil no mundo, pensar as relações internacionais, pensar as relações de poder, o que é isso, as disputas de poder. E eu acho que nós precisamos envolver mais a sociedade, né? Aqui nós estamos conversando praticamente todos aqui, estão na área de defesa, ou relações internacionais, ou geopolítica, geografia política, mas eu queria trazer mais gente, eu queria trazer médico, eu queria trazer advogado, eu queria trazer engenheiro para discutir esses assuntos, né, que eu acho que é bastante importante. Em 96, então, no governo do Fernando Henrique, tivemos aí a primeira política de defesa nacional. Interessante que nesse primeiro documento de defesa, até foi antes da criação do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa mesmo foi criado só em 99, mas essa política de defesa nacional foi algo que o Fernando Henrique defendeu muito, né, a importância da gente começar a voltar
na verdade, alinhar a nossa estrutura de defesa ao que estava ocorrendo no mundo como um todo, né? O Fernando Henrique não inventou nada, na verdade, ele observando o mundo como um todo, visualizou a necessidade da gente se alinhar ao que acontecia e ter um Ministério da Defesa para coordenar as ações das Forças Armadas, e lá nessa política de defesa nacional de 96, nada foi falado sobre entorno estratégico. Esse conceito de entorno estratégico, na verdade, ele surgiu na versão de 2005, já no governo do presidente Lula, tá? E, nessa época, a definição que saiu na publicação de 2005 era essa daqui que eu coloquei para vocês, tá bom? Ou seja, a América do Sul, obviamente, já era parte do entorno estratégico, né? E chama atenção que, nesse momento aqui, Atlântico Sul também, países lindeiros da África, mas chama atenção de que a Antártica não estava ainda aqui nesse conceito. Na revisão de 2012, que foi ratificada em 2013, aí sim é que surge a Antártica no conceito de entorno estratégico. É um conceito político, nível político estratégico, nível de mais alto nível. Eu acho que a dificuldade, o problema que vejo apenas nesse conceito é que ele não está inserido, por exemplo, nos cursos de relações internacionais. Eu vejo muitos alunos, né, que trabalham comigo no boletim de ocorrente, lá na Escola de Guerra Naval, que depois eu até posso explicar um pouquinho como é que é o trabalho lá com eles. Eu tenho 53 pesquisadores lá no Núcleo de Avaliação da Conjuntura, todos civis, todos, né, da área de Relações Internacionais e Defesa e Gestão Estratégica, que é um curso que a UFRJ tem. E em 2012, então, foi acrescentado a Antártica no conceito de entorno estratégico. É lógico que, se a gente for olhar os fatos da época, eu não posso também negar a vocês que um fato trágico acabou sendo relevante para nós incluirmos a Antártica no conceito, que foi o incêndio na nossa estação em fevereiro de 2012. Né? Então, as modificações da Política Nacional de Defesa estavam sendo feitas naquele ano, né? Foram encaminhadas ao Congresso ainda em 2012, mas foram encaminhadas no meio do ano, junho, julho, mais ou menos como foi agora, e o Congresso apenas ratificou um ano depois. Aliás, aproveito para mostrar para vocês aqui, né, a falta de importância que o nosso Congresso dá na prática, no real, para assuntos ligados à defesa. E o Congresso representa, na verdade, a sociedade. Então, quanto mais nós discutimos assuntos de defesa na sociedade, isso vai reverberar no Congresso. Eles são representantes da sociedade. E aí vocês vejam que eles só apenas ratificaram a Política Nacional de Defesa de 2012, mais de um ano depois dela ter sido entregue no Congresso Nacional. Então, eu diria que a entrada da Antártica foi muito importante. Eu tenho um slide lá no final que eu vou mostrar isso, mas, sem sombra de dúvida, vocês vendo a data, vocês vão perceber, não sei se todos se recordam, em fevereiro tivemos um grande incêndio na nossa estação, perdemos praticamente toda a estação brasileira na Antártica, em fevereiro de 2012, precisamos reconstruir a estação nova estação ficou pronta agora, em janeiro, foi inaugurada agora, né, a nova estação ali na Antártica, e eu acredito, né, que, com certeza, que o fato de ter ocorrido aquilo em fevereiro, perdemos inclusive 2 militares que tentavam combater o incêndio e morreram, vieram a falecer, e a necessidade de nós termos a aprovação de recursos para construir a nova estação, esse conjunto de fatores, eu acho que foram fatores que levaram à inclusão da Antártica, então, na definição de entorno estratégico. Mas aí, o que é entorno estratégico? Tem um artigo do Fiore, que saiu em 2013, na Carta Capital, que trata sobre o tema do entorno estratégico, e eu achei bem interessante. Eu ouso, né, porque é acadêmico do porte do Fiore, do André, Vanderlei, etc., eu tenho que ousar discordar apenas na questão da liderança diplomática. Eu gosto muito, e nos documentos de defesa, a gente, lá está escrito que a gente estuda poder nacional, dividindo em expressões do poder. Esse é um conceito antigo, né? Veio da ESG, na verdade, a Escola Superior de Guerra, que criou esse conceito de expressões do poder nacional, mas eu acho que facilita muito, né? E eu procuro, o meu curso na Escola de Guerra Naval, ele é nessa direção. O meu curso lá na Escola de Guerra Naval de Geopolítica, eu menciono essa questão das expressões de poder, porque eu acho que facilita a análise de conjuntura internacional, quando a gente divide pelas expressões do poder. Então, são 5 expressões do poder, e a expressão, no caso aqui,
é a expressão política. Então, eu trocaria apenas essa questão de liderança política, econômica e militar. Eu gosto dessa definição do Fiore. Eu acho que é importante a gente definir claramente o que a gente entende por entorno estratégico. Batalhei muito junto aos meus amigos no Ministério da Defesa para que isso ficasse claro. Mas vocês sabem que determinados temas são temas sensíveis, né? E, de repente, a gente colocar no documento de defesa, formalmente, que a gente tem pretensões de influenciar ou de liderar nesses campos do poder, talvez pudesse criar alguma animosidade com os nossos parceiros, o que não é a ideia, né? Mas eu acho, né, eu pelo menos estou plenamente convencido que nós temos sim que assumir protagonismo que nos cabe na região do entorno estratégico. Eu vou falar disso posteriormente. E aí, em 2016, tivemos mais uma versão da Política Nacional de Defesa. Praticamente não tivemos alteração, apenas chama a atenção de que países lindeiros da África, que era um conceito que eu não gostava, né? Eu brincava com meus amigos da Defesa, do Ministério da Defesa, que o que se entende por países lindeiros, né? Porque eu acho que é importante as definições serem claras, né? Eu falo assim, olha só, os países lindeiros da África, o nome é bonito, os países lindeiros da África fazem parte. Quais são os países lindeiros da África? Aí mastigava o mingau. Então, eu falo assim, vamos ser claros. Aí eu acho que eles, de tanto eu encher a paciência deles, eles acabaram mudando para a costa ocidental africana, né, para ficar um pouco mais claro. Então, entende-se que essa costa ocidental africana seria do Marrocos até a África do Sul, né? Então, essa foi a pequena modificação constando dessa alteração. E aí, percebam só quando que o Congresso ratificou essa política de 2016. Apenas em dezembro de 2018. Para vocês verem também, novamente, tudo bem, foi um período complicado, teve eleição aí no meio, né, teve vários problemas com o governo Temer também, mas mostra, mais uma vez, como que o nosso Congresso não dá a relativa importância para as questões de defesa. E aí, a nova Política Nacional de Defesa, que agora está lá no Congresso, né, foi entregue recentemente, agora em julho, né, vocês vejam que ela não muda a definição de entorno estratégico. Então, o espaço geográfico que inclui os entornos estratégicos continua o mesmo: América do Sul, Atlântico Sul, país da costa ocidental africana e da Antártica. Eu apenas chamo a atenção, por isso que eu coloquei o 217 e 218. O 217 eu não gosto muito, acho que é muito genérico, está falando de países com capacidades tecnológicas, eu acho que é um pouco, de novo, aquela questão de quais são os países com maiores capacidades tecnológicas, né? Vamos fazer aqui um ranking de países com maiores capacidades tecnológicas. Eu acho vago, né? Então, eu não gostei muito do 217. O 218, gostei, chama a atenção da CPLP, que eu vou falar mais adiante, e está na nova alteração da Política Nacional de Defesa. Então, esse é o mapinha, né, do entorno estratégico brasileiro, com América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África e Antártica, por sinal, elaborado pelo meu amigo, o Tito Lívio, né, grande amigo, ele que elaborou esse mapinha aqui para mim do entorno estratégico, né? Percebam aqui a nossa Amazônia Azul, né, essa grande área marítima, né, onde o Brasil tem algum tipo de jurisdição, algum tipo de direitos, né, em termos de pesca, prospecção ou coisas do tipo, uma área muito grande, mais da metade do território nacional, para vocês terem uma ideia também do desafio que é essa questão da Amazônia Azul. Deixa eu ver aqui. E aí, eu acho que é importante nós falarmos um pouquinho de antecedentes históricos, né? O conceito de entorno estratégico, na verdade, ele não caiu de paraquedas em 2005, lá na elaboração da Política Nacional de Defesa. E aí eu vou trazer alguns tem vários, eu cortei alguns slides que estavam muito grandes. Eu gosto de falar do Zé Bonifácio, porque ele teve essa, foi o primeiro, né, que teve, pelo menos o primeiro que nós temos notícia, né, que falou ainda em 1821, sobre a mudança da capital para Brasília. Isso é a visão geopolítica, né? Naquela época não existia nem o termo geopolítica, mas o Zé Bonifácio ele teve uma visão geopolítica. Ele falou assim, não dá para um país dessas dimensões ter a sua capital no litoral, vamos interiorizar a capital, vamos trazer para o centro do Planalto Central, né, para podermos irradiar o desenvolvimento, né, para o resto do país. Isso é geopolítica, por isso que eu trago aqui esse trecho do José Bonifácio. Eu dou um salto para o Barão do Rio Branco, né? Eu gosto muito do Barão do Rio Branco, eu acho que a nossa diplomacia, infelizmente, ela perdeu um pouco de contato com a área de defesa, né? Eu acho que é importante a gente
e eu acho que agora está retomando um pouco, o entendimento da diplomacia brasileira, da importância dos dois segmentos trabalharem juntos, né? A diplomacia e defesa, e os documentos atuais, Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, eles falam sobre isso, né? Ou seja, não existe só, atualmente, nós estamos discutindo antes de iniciar a apresentação, eu estava conversando sobre a situação do mundo com essa pandemia horrorosa, nesse ano de 2020, muito difícil, que a humanidade está passando, e a gente tem que entender que não existe, né, não existe, mas o mundo está muito conectado, não existe mais somente diplomacia feita pelos diplomatas. Eu acredito numa diplomacia multissetorial, né, ou seja, as Forças Armadas fazem diplomacia, a academia faz diplomacia. Quando um professor de um porte do professor André, a professora Tatiana, faz uma apresentação para um público estrangeiro, ela, de certa forma, está fazendo diplomacia, né? E isso eu acho que a nossa academia não percebe. Acho que aquela questão da independência, né, de pensamento, etc., eu acho que às vezes a gente não entende que, de certa forma, a nossa academia, quando lá fora fala bem ou fala mal do Brasil, ela também está fazendo, ela também está atuando como, ela está mandando uma mensagem para quem está ouvindo, outros países, etc., sobre o Brasil. Então eu acho, e o Beckenhauser, por isso que eu trouxe o Barão do Rio Branco, o Barão do Rio Branco, ele não foi, obviamente, um geopolítico, não escreveu nenhum livro de geopolítica, nenhum dos textos do Rio Branco, discursos, falam de geopolítica, mas eu acho que ele teve um pensamento geopolítico, e aí eu cito aqui embaixo o Beckenhauser, né, que considerou o Barão do Rio Branco um dos seus mais importantes geopolíticos brasileiros, dilatou conscientemente o espaço de sua pátria. Isso aqui é uma citação do Beckenhauser de 1945, eu acho bastante interessante. E aí o mapa, né, das conquistas, né, várias que o Barão do Rio Branco teve direta responsabilidade durante o período de 10 anos que ele foi o nosso chanceler, mostrando a preocupação dele de garantir as nossas fronteiras terrestres, né, os nossos limites territoriais. Vemos aí o grande Beckenhauser, né, o professor Everardo Beckenhauser, e aí eu incentivo a vocês, especialmente os estudantes de mestrado, doutorado na USP, gente, vocês têm que ousem, né, pensem o espaço geopolítico brasileiro, pensem o espaço de interesse geopolítico brasileiro. O Beckenhauser, ele tem nos livros dele umas ideias assim interessantíssimas, a questão dos territórios federais nas fronteiras, para você forçar, digamos assim, a ocupação das nossas fronteiras terrestres, a criação dos territórios federais, devemos muito a Beckenhauser. Um civil, ele era engenheiro, né? E ele olhando o mapa, olhando o Brasil, estudando história do Brasil, estudando poder, pensando o Brasil, né? Pensando o nosso entorno estratégico, né? Não havia aquela definição nessa época, mas pensando o nosso entorno estratégico, ele falou, olha só, não tem condições da gente ter esses vazios enormes na nossa fronteira terrestre, isso aí é um perigo, né? Fronteira é um espaço geopolítico de excelência importantíssimo, né? E ele incentivou a questão da criação dos territórios federais. Mário Travassos, ele saiu do Exército como marechal, na verdade, né? Tem uma história aí na geopolítica fantástica. O Marechal Travassos, ele como capitão do Exército, ele escreveu um livro, no seu primeiro trabalho sobre geopolítica, e o Travassos, ele jogou a preocupação dele, né, para o centro da América do Sul, né, falou muito da questão da Bolívia, falou muito da questão de escoar a produção do centro-oeste brasileiro e do Paraguai para os portos nacionais, ao invés de descer o Rio Paraguai e sair por Buenos Aires, era uma preocupação grande. Vamos lembrar que naquela época havia um antagonismo entre Brasil e Argentina, né? Então Travassos foi muito importante e inspirou outros geopolíticos clássicos, como o caso do Golbery, do Meira Matos também, né? E eu peço que no caso específico, tanto do Beckenhauser como do Travassos, vocês visualizando, poxa, mas o que isso tem a ver com o entorno estratégico? Tem a ver, porque foram pensadores que pensaram o Beckenhauser, a questão das fronteiras, território, as federais nas fronteiras, o Travassos já falando sobre protagonismo brasileiro na América do Sul, já falando de Bolívia, já falando de escoar a produção agrícola do Brasil para os portos nacionais, Santos, Paranaguá, ao invés de descer pelo Rio Paraguai. Vemos para o Golbery, né, nos anos 50, que começaram os primeiros trabalhos do Golbery. O Golbery, sem sombra de dúvida, isso aí não há dúvida, né, dentro da academia que estuda o Golbery, estuda a geopolítica, que ele tem uma importância muito grande
nos seus escritos nos anos 50, e eu trago para você, inclusive os documentos de planejamento estratégico, né, da ED, que depois iam espalhar para todas as escolas de Estado-Maior, vários conceitos que o Golbery colocou ali naqueles documentos acabaram espalhando, né, para todas as escolas, e eu queria só que vocês gravassem isso aqui de um trecho de um livro dele de 55, que ele chama o Atlântico Sul de Golfão Excêntrico, né? E ele fala Golfão Excêntrico porque o Atlântico Sul estava fora dos eixos de maior importância dos oceanos. Isso continua, né? O que Golbery falou em 55, gente, pensa bem, Atlântico Sul comparado com o Pacífico Ocidental, comparado com o Atlântico Norte, comparado com o Mediterrâneo, até o próprio Índico, é sim um espaço geográfico de menor importância ainda, né? E o Golbery já comentava isso, e falava também daquela missão histórica, né, do Brasil assumir do seu protagonismo nesse espaço Atlântico Sul, né? Olha só o entorno estratégico, né? Mostramos a América do Sul, agora Atlântico Sul, né? E aí tem outros textos aqui do Golbery, não vou perder tempo para a gente não avançar muito da hora. O Golbery muito preocupado, ele fala desse triângulo, e olha, chama a atenção da Antártida nesse texto de 59, que ele fala de América do Sul, fala de África, fala de Antártica, gente, isso é entorno estratégico. Ele falou isso em 59, né? Então acho que é importante a gente, né, ter isso na cabeça. E aí vemos para o Meira-Matos, aí sim, ele fala efetivamente, olha só o mapa, olha só a capa desse livro do Meira-Matos, gente, né? Como que mostra, né, a questão aqui eu adoro essa capa, né? Mostra essa questão do espaço, olha o espaço que ele coloca ali, né, centralizado no Brasil, tem toda a cara, digamos assim, de entorno estratégico brasileiro. E aí ele fala, o livro dele de 1960, o Meira-Matos era coronel ainda, nem general era, né? E ele fala de projeção mundial do Brasil, o título do livro é esse, né? E ele fala dessa questão, olha só, ocupar a costa atlântica da África, anos 60, né? Em qualquer ponto, desde o Marrocos até a União Sul-Africana, gente, meu Deus do céu, isso aqui é entorno estratégico, né? Isso foi nos anos 60, então é importante a gente ver que esse conceito de entorno estratégico não caiu de paraquedas, tá? Depois eu tenho que falar nossa, Terezinha de Castro, maravilhosa, fantástica, tenho uma admiração pela Terezinha de Castro, eu lamento demais não tê-la conhecido, né? Podia ter conhecido a professora Terezinha antes dela falecer em 2000, mas nessa época, em 2000, assim, eu estava totalmente operativo em navio, né, pensando em outras coisas, ainda não estava realmente com a cabeça geopolítica nessa época. Terezinha fantástica, Terezinha mulher de fibra, de coragem, né? Em 56 ela publicou um texto assim histórico, né, sobre a importância do Brasil estar na Antártica, revista do Clube Militar. Vocês imaginam uma mulher de 26 anos, uma jovem, né, recém-graduada da universidade, na época era História e Geografia, ela cursou na Universidade do Brasil, o professor dela, Delgado de Carvalho, subscreveu o artigo junto com ela na revista do Clube Militar, e ela publicou isso em 56, gente. Eu acho que seria, o que a Terezinha escreveu em 56 em relação à Antártica, seria se mais ou menos hoje a professora Tatiana escrevesse um artigo defendendo a necessidade do Brasil estar na Lua, né? É uma coisa assim totalmente fora, a gente nunca tinha ido para a Antártica antes, entendeu? Ela olhou o que estava acontecendo no mundo, olhou os interesses dos outros países em relação à Antártica e teve a coragem moral de escrever isso. É isso que eu incentivo a vocês. Tenham a coragem de colocar no papel as suas ideias, mesmo que elas não sejam muito precisas, né? Mesmo que elas sejam contestadas, mas a gente tem que ousar. Esse é o famoso mapa, né, da Terezinha, que está no artigo dela, teoria da defrontação. Ah, Leonardo, essa teoria da defrontação é uma maluquice, não sei o que. É um pouco de viagem da Terezinha, sem sombra de dúvida, foi utilizado para definir as delimitações do Ártico, mas, sem sombra de dúvida, a Terezinha ousou demais aí, da gente achar que nós teríamos um setor aqui embaixo que pertenceria ao Brasil na divisão aí da Antártica, coisa que não aconteceu. E eu fecho com o professor Mafra, deu aula de geopolítica na Escola de Comando Estadual do Exército e na Escola Superior de Guerra, e eu trago o Mafra só para citar essa parte da teoria do quaterno de 96, né? 96. O Nassul, 2008. O Mafra, em 96, já tinha anunciado a teoria do quaterno, em que ele defendia um bloco sul-americano separado do restante dos outros países das Américas, né? Que a gente pudesse ter uma organização na América do Sul independente da OEA.
E aí agora, rapidamente, falar de presença brasileira e de potências extra-regionais. Eu gosto muito desse mapa também, do meu amigo Tito, onde mostra que a presença britânica, né, esse colar de pérolas, todo mundo fala da britânica, mas chama atenção que, em termos de importância militar, a ascensão aqui no meio do oceano, no Atlântico Sul, e Malvinas, né, importância militar. O Brasil tem a sua base lá na Ilha Rei Jorge, lá na Antártica, né? Todas as outras ilhas aqui britânicas, elas, em termos militares, elas não têm importância. O Brasil tem também posição em missões em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Namíbia, missões da Marinha do Brasil, né? E chama a atenção de vocês pela presença francesa no Gabão, Costa do Marfim, Senegal, Guiana Francesa, Martinica. Podemos considerar também a presença americana na Ilha de Ascensão junto com o Reino Unido, um pouco de presença americana também na Colômbia, mais ou menos russa na Venezuela, né? A gente pode, depois, se tiver tempo de debate, eu falo mais um pouco sobre isso. E aí chama a atenção dessa presença britânica no nosso entorno estratégico, né? Esse aqui é um mapinha oficial do governo britânico sobre os territórios ultramarinos britânicos, vocês veem aí as ilhas britânicas do Atlântico Sul. E aí, olhando com mais lupa nesses espaços, a gente vê que o que interessa é esse espaço aqui de baixo, Ilha de Ascensão. Mais ou menos 800 residentes e mais 1.000 militares. Né? Uma ilha praticamente voltada para o emprego militar, muito utilizada na Guerra das Malvinas, foi importantíssima para o esforço britânico na Guerra das Malvinas. E Santa Helena, ela está querendo se tornar importante, relevante estrategicamente, mas esse aeroporto aqui deu problema demais, né? As aeronaves maiores, elas têm dificuldade de pousar no aeroporto por causa de questões de vento. É bem complicado, tecnicamente, para aeronaves de maior porte pousar aqui em Santa Helena. Mas já tem um aeroporto que foi inaugurado em 2016, ou seja, Santa Helena já aumenta um pouquinho, mas não existe nenhuma guarnição militar inglesa em Santa Helena, por exemplo. Em relação a Falklands Malvinas, obviamente, uma importância muito grande, o governo britânico gasta muito dinheiro por ano, né, para manter a estrutura de defesa lá nas Malvinas, né? Eu peguei um dado no site do governo britânico, cerca de 100 milhões de dólares por ano que o governo gasta. Isso é geopolítica, gente. Isso é pensamento de Estado. Isso aí, o governo britânico, com várias coisas para tratar, coloca 100 milhões de dólares por ano, todo ano, ali para manter navios, manter militares, manter aviões ali nas Malvinas, né? Presença brasileira chama a atenção de Cabo Verde, nós temos uma missão naval lá, são poucos militares, é um capitão de fragata, 2 suboficiais, ali na nossa missão naval, na verdade a gente ainda chama de núcleo de missão naval, eles apoiam a guarda costeira de Cabo Verde, influências ali em Cabo Verde muito forte de China, Estados Unidos, Portugal ainda, obviamente, né, mas é um país pequeno, mas a importância de Cabo Verde, olhemos para o mapa, né, estamos aqui num curso de Geografia Política, Geopolítica, olha só a importância de Cabo Verde, isso é muito importante. Geografia clássica, espaço e posição, a posição de Cabo Verde é importante, porque a nossa principal linha de comunicação marítima é ainda com a Europa, o maior número de tráfego de navios mercantes transportando produtos brasileiros e recebendo produtos importados brasileiros, é aqui, passa pertíssimo de Cabo Verde. Então, nós termos alguma influência sobre Cabo Verde é realmente relevante. Também temos no Golfo da Guiné, em São Tomé e Príncipe, a mesma coisa, uma missão também pequena, poucos militares ajudando a guarda costeira de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, numa região importante, cada vez mais importante, a região que hoje é a região mais perigosa em termos de pirataria do mundo, que é o Golfo da Guiné. Nigéria é um país muito relevante, maior produtor de petróleo da África, maior economia da África e maior população da África. Então, a presença nossa ali em São Tomé e Príncipe tem um pouco essa ideia. Na Namíbia também, ajudamos a desenvolver a Marinha da Namíbia, é muito importante, mas vemos aqui já a presença chinesa ali na Namíbia, né? A construção desse porto novíssimo, né, ali na Namíbia, pelos chineses. Temos uma missão maior lá, nossa missão na Namíbia já é mais antiga do que Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, uma missão já mais de um número maior de militares. E aí, numa análise aqui regional, vindo aqui para a nossa América do Sul, eu avalio como a situação na Venezuela a situação mais crítica do nosso entorno estratégico aqui na América do Sul. Chama atenção aqui para a Guiana, que é um país muito pobre, né, o segundo mais pobre da América do Sul, só perde para o Suriname, só que a Guiana descobriu, há poucos anos atrás, muito petróleo, já começou a produzir petróleo esse ano,
e há estudos, né, há indicadores que apontam que a Guiana será o maior PIB per capita da América do Sul em 10 anos. Isso é um dado importante, nós precisamos pensar sobre isso, né? O que o Brasil vai fazer a respeito? Nada. Vamos ter um país que é paupérrimo, que faz fronteira terrestre com o Brasil, né, e que, de repente, de ser paupérrimo, vai se tornar uma potência relativa, potência econômica no nosso entorno estratégico, e nós não vamos tomar, nós não temos um plano sobre isso, acho que é importante. Aqui na região me preocupa um pouco, estamos acompanhando as eleições na Bolívia, né, foram transferidas para outubro, né, estamos acompanhando a situação na Bolívia, Chile também, né, vocês lembram bem a crise que começou no Chile em outubro do ano passado, uma crise impressionante, né, e a Argentina, um parceiro importantíssimo do Brasil, um parceiro comercial muito importante do Brasil, principalmente para os nossos produtos manufaturados, mas a Argentina, num caos econômico seríssimo, está conseguindo renegociar suas dívidas agora, mas já tem vindo de vários anos de recessão econômica e, infelizmente, os prognósticos para a Argentina não são positivos. E aí, em relação à Antártica, essa aqui é o mapinha do continente antártico, dividido pelos setores reivindicados. Os 7 países que reivindicaram o território na Antártica o fizeram antes da celebração do Tratado Antártico de 59. Nenhum deles abriu mão dessas reivindicações. Na verdade, o Tratado de 59, usando aí um trocadilho, congelou essas reivindicações. Nenhum outro país pode reivindicar ou alterar os limites de suas reivindicações, ou seja, esses 7 países eles não podem aumentar o espaço territorial que eles consideram como parte da Antártica, como deles, mas eu acho importante a gente comentar sobre essa questão da reivindicação territorial. Um espaço Antártica, teria que ter uma outra palestra só sobre a Antártica, a professora Tatiana depois vai me convidar, porque é um espaço geográfico muito grande, com muitos interesses e sem soberania definida. Então, eu acho que é muito importante a gente discutir mais sobre o território antártico. A presença brasileira lá, a nossa base, que fica aqui na pontinha aqui da Península Antártica, a nossa base Ferraz, né, e temos um módulo automático, o professor Jefferson Simões, fantástico, glaciologista brasileiro, ele chega aqui de avião, né, pousa ali perto para fazer a manutenção do módulo. Na verdade, é um container, saiu até outro dia no Fantástico, uma reportagem no Fantástico, mostrando isso, o Globo News também já saiu. É um container que manda informações aí 24 horas, 365 dias, informações meteorológicas, pressão, vento, etc., automaticamente aqui para o Brasil. É bastante interessante, né, mas não tem ninguém lá, não existe ninguém ali no módulo da criosfera, é necessário a ida lá anualmente para a manutenção dos equipamentos, né? Enquanto aqui na nossa estação antártica, nós temos hoje 16 militares, né, no período de inverno, nós não temos pesquisadores na Antártica. Na próxima Operação Antártica, não teremos pesquisadores de campo. Os navios da Marinha que participam do Programa Antártico vão lá para trocar a tripulação que está lá, uma tripulação dos 16 militares que ficam tomando conta da estação, manutenção dos equipamentos, eles permanecem lá por um ano, eles vão ser trocados em novembro, e também a questão de reabastecimento de óleo, etc., gêneros, né, e outras necessidades ali para a nossa estação. Com relação às considerações finais, eu chamo a atenção para as opacas. Eu acho importante a gente voltar a pensar nas opacas. A Política Nacional de Defesa volta a falar em opacas. Acho que é importante. Ela é um acordo, vocês sabem, da Zona de Paz do Atlântico Sul, celebrado em 86. Houve uma tentativa do governo na época do Lula, na época da Dilma, de alguma coisa, mas a última reunião ministerial foi em 2013, mas estou vendo sinais aí do governo atual de voltarmos a discutir as opacas, que eu acho muito importante. Esse aqui é o espaço das opacas. Então, quando a gente olha o espaço das opacas, é praticamente o nosso entorno estratégico. Quer dizer, não é entorno estratégico, mas pega, não é totalmente o nosso entorno estratégico, mas pega boa parte do nosso entorno estratégico, especialmente o Atlântico Sul, né, e a costa ocidental aqui da África, exceto Mauritânia e Marrocos. E aí, aqui eu chamo a atenção para vocês verem a proporção no Brasil, né? Vocês veem aqui que o Brasil, o PIB brasileiro é mais da metade do PIB das opacas, somando todos os países. População, nem tanto, porque temos a Nigéria, que tem uma população enorme, né? Aí aqui, vendo um mapa desses, vemos a importância da Nigéria quando a gente vê esse espaço aqui de interesse do Brasil. Então, esse mapa eu pedi para fazer para mim, dessa vez não foi o Tito, para colocar os 3 países da América do Sul, né, que fazem parte aqui das opacas, e os 5 principais países da África Ocidental por PIB, né? O meu critério foi PIB, os 5 maiores PIBs das opacas da África do Sul, para a gente ter uma ideia. E chama atenção para a bandeirinha chinesa como maior parceiro comercial
desses países aqui africanos. Ou seja, a China, ela não tem tropas, ela não tem base militar aqui nesse espaço, mas economicamente ela tem uma presença muito importante. E não esquecendo da CPLP, como eu tinha comentado, olhando o espaço da CPLP, nós vemos como vários países, a maioria dos países da CPLP estão localizados aqui no nosso entorno estratégico, exceto Portugal, exceto Moçambique e exceto Timor-Leste. Mas os demais países estão aqui. E aí, em termos de comparação, aí é muito maior. O PIB brasileiro em relação à CPLP, 83%, e de população, 73%. Para vocês verem como que o Brasil... Ou seja, não faz sentido, na minha cabeça, Portugal liderar a CPLP e o Brasil ser tímido na sua condução, no seu protagonismo em relação à CPLP. E aí fecha com a Unasul e Prosul. O Unasul, infelizmente, não deu certo. A questão ideológica foi mais forte do que a geopolítica. Aí todos sabem aí da saída dos países, aqui tem as datas da saída dos países aí da Unasul. A Unasul é um projeto geopolítico que, infelizmente, acabou sendo desvirtuado por questões ideológicas. Eu reputo a situação na Venezuela, com mais de 5 milhões de venezuelanos tendo fugido do país, pressionando a Colômbia, principalmente, pressionando os outros países, né, Roraima, Panamá, mesmo Peru, Equador, vários países recebendo venezuelanos, uma situação, uma catástrofe humanitária muito séria, né, que está acontecendo na Venezuela. Existe um índice que a Bloomberg americana faz há 6 anos sobre os países mais miseráveis do mundo, em que ela considera inflação e a questão do desemprego, né? E a Venezuela é o primeiro país nesse quesito desde há 6 anos que é. Né? Então, assim, é uma lástima, né? Um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo está na situação que chegou. E eu acho que a Unasul tem culpa, sim. Eu acho que a Unasul tinha que ter vislumbrado o caminho que a Venezuela estava tomando, especificamente quando Maduro assumiu do Chávez, e tinha que ter tido a coragem moral de, naquela hora, portas fechadas, vamos conversar, vamos mudar isso aqui, vamos cuidado com as questões democráticas, eleições democráticas, liberdade para a população. E aí vimos o que vimos, uma situação totalmente esdrúxula, um país que tem 2 presidentes, né, e que tem mais de $1 bilhão retidos lá no Reino Unido, porque o Reino Unido considera que o dinheiro é do Guaidó, não é do Maduro, uma maluquice total. E o Prosul, que não é nada, né? O Prosul, hoje, na minha opinião, não é nada. O Prosul surgiu na tentativa de substituir a Unasul, mas para mim não é nada. Não tem uma secretaria, não tem uma agenda. Você entra no site do Ministério das Relações Exteriores, você vê lá registrada a reunião dos líderes de março do ano passado, onde eles fizeram essa foto, assinaram lá a Declaração de Santiago, aí depois os chanceleres se encontraram lá na ONU em setembro, mas nada, você não vê agenda, não vê programação, nada em relação ao Prosul. Ou seja, hoje o espaço da América do Sul está acéfalo, sem coordenação. E com todos esses problemas que nós estamos vendo, né? Venezuela continua com problema, índices altos da pandemia no Chile, no Peru, Colômbia, Bolívia, a Argentina aumentou um pouquinho, a Argentina com a situação econômica do jeito que está, ou seja, no momento que nós precisamos de coordenação, o Equador já teve sérios problemas no início, né? E a gente não tem esse fórum de coordenação. Ufa! É isso. Eu estava olhando para o relógio aqui antes que a professora Tatiana me desse um aperto, né, que eu tinha combinado com ela 40 minutos. Eu acho que foi mais ou menos isso. Né? Gostaria de agradecer demais, né, a atenção de todos. É um tema que eu gosto muito. Né? Eu procurei concentrar nos 40 minutos que eu tinha combinado, tive que acelerar um pouquinho. E aí estou à disposição para a fase de debate, se vocês desejarem, com muito prazer. Eu gosto muito desse mapa. Né? Essa frase é minha, quem quiser citar, pode citar. Né, não tem problema. Né? Eu acho que é importante o Brasil assumir o seu protagonismo regional, e eu gosto do conceito de entorno estratégico. É lógico que o Brasil tem interesse pelo mundo todo, não tem dúvida disso, mas eu acho que eu tentei mostrar para vocês, até pelos números, né, em relação à população, em relação à economia, e nós somos super bem recebidos na África. Aí eu tenho que usar a minha experiência de Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, como eu mostrei para vocês, tem 3 missões navais na África, né? Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Namíbia. O relacionamento dos nossos militares que estão lá é excelente com os locais, muito melhor do que com os chineses, por exemplo, né? Embora a China seja o maior parceiro comercial dos 3, mas eles têm muita preocupação em relação aos chineses, a questão da cultura é muito forte, né? O nosso soft power, a nossa relação, o nosso jeito de ser facilita muito, né, nossas relações com os países da África, e eu acho que é importante nós assumirmos essa posição aí de protagonismo regional, especialmente no nosso entorno estratégico, como diria Golbery, nesse golfão excêntrico, enquanto ainda é excêntrico. Tá bom? Muito obrigado a todos.
excelente, muitíssimo agradecido. Vamos abrir agora para perguntas do público presente e pedimos que aqueles que tiverem interesse, que mencionem no chat para que nós possamos estabelecer uma ordem de perguntas e que sejam breves, caso queiram fazer a pergunta pelo microfone, tá bem? Para que assim todos possam ter a oportunidade de fazer as suas perguntas ou reflexões. De todo modo, eu encaminharia, caso o professor André queira iniciar o debate ou as reflexões, passaria a palavra ao professor André. Obrigado, Tatiana. Sempre tem muita coisa aí para conversar com o comandante Leonardo Matos sobre essa apresentação. Eu vou fazer duas colocações. Uma é sobre Moçambique, né? Porque Moçambique está na CPLP, e eu vou recordar que o canal de Moçambique é onde passa 40% do petróleo exportado, né, pelo Oriente Médio, que vai para o Ocidente. Então, o canal de Moçambique também é uma área estratégica. E eu vou recordar o Golbery, quando justamente os portugueses cobravam o Brasil mais presente na CPLP, na defesa da língua portuguesa, né? E ele escreveu que as praças asiáticas, Macau, né, Malaca, né, até Timor, eram praças que o Brasil não poderia defender. Mas os países africanos já estavam mais próximos da gente, então dava uma indicação, e a língua portuguesa era uma das nossas 4 janelas, né, como ele dizia. Então, essa pergunta eu faria: como incluir o Moçambique aqui dentro da nossa área de atuação da nossa Marinha? Porque eu acho que eu vou falar uma coisa, que a gente é meio sonhador, mas quando houve aquela catástrofe em Beira, eu sonhava de um porta-aviões brasileiro levar ajuda lá para eles, né? Que seria assim de uma importância simbólica tremenda, inclusive levando livros em língua portuguesa, né? E eu acho que nós teríamos que ter mais presença lá em Moçambique. Então, essa é uma questão, quer dizer, um pouco um olhar da nossa Marinha de Águas Azuis, né, até o canal de Moçambique. E a outra questão é mais polêmica, porque, lembrando o Alfred Mahan, ele dizia que, né, a defesa de um país, não há nada melhor para a defesa de um país do que uma vizinhança e uma retaguarda amigas. E nós estávamos indo nessa direção, né? E me parece que o que houve, né, não foi tanto um problema interno da Venezuela, mas muito uma intervenção do ator extra-regional, né? Que nós sabemos tem todo interesse em ter o controle aqui dos recursos da América Latina, sobretudo numa disputa acirrada contra a China. Então, esse é um tema também que a gente tem que avaliar. Nós não temos ameaça à nossa integridade territorial, mas a nossa prosperidade, ao nosso desenvolvimento e a nossa ascensão como grande potência mundial tem adversário, sim. Era isso, muito obrigado, Leonardo. Obrigado, professor. Posso responder, Tatiana? Sim, fique à vontade. Eu não sei se eu começo pela mais polêmica ou para mais fácil, né? Eu vou começar pela mais polêmica, né? Porque a última impressão é que fica. Permita-me discordar um pouco do senhor. Concordo com o senhor de que nós temos que ter clareza que nós temos várias ameaças, todas, né? Do irmão do norte também. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente ter clareza do caso da Venezuela. O caso da Venezuela eu venho acompanhando desde 2013, quando Maduro assumiu, com uma certa lupa, e foi impressionante a má gestão do governo venezuelano em todas as áreas. Acho que é importante a gente salientar que os Estados Unidos deixaram de ser o maior importador de petróleo da Venezuela apenas em janeiro do ano passado.
Então, quando a gente vê os números, por exemplo, de 2018, de balança comercial da Venezuela, ora que surpresa, o maior parceiro comercial da Venezuela de 2018 para trás era os Estados Unidos. Então, eu acho, sinceramente, não vejo, né, eu sei que é uma teoria assim, que alguns defendem, né, até porque a gente tem uma tendência que eu acho perigosa de, na dúvida, falar mal dos Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que falar mal, não é falar mal, mas tentar apontar erros, lógico, problemas, sem dúvida, termos muita atenção aos, digamos assim, a vontade deles de se manterem na posição hegemônica, não tenho a mínima dúvida, a vontade deles de não permitir que nós sejamos uma potência, não temos que ter nenhuma dúvida com relação a isso, mas especificamente no caso da Venezuela, eu insisto que a má administração, a má gestão da coisa pública. Pra vocês terem uma ideia, gente, são 2.000 oficiais generais na Venezuela. 2.000. No Brasil são 500. Ou seja, com uma população 5 vezes maior, 6 vezes maior, um pouquinho mais, o Brasil deve ter uns 400, né, incluindo generais, brigadeiros e almirantes, hoje deve ser em torno de 400. Mas a Venezuela tem 2.000. A Venezuela tem pelo menos 4, 5 vezes mais oficiais generais. E vários deles em funções em estatais, ganhando salários elevadíssimos, e não preparados para as funções, né? Então, na verdade, hoje, as refinarias, o fato da Venezuela estar, por exemplo, com racionamento de gasolina é algo inimaginável para o povo venezuelano. Eu li uma reportagem ontem no El Nacional de uma menina que morreu porque o pai não conseguiu levar ela para o hospital porque não tinha gasolina no carro dele e o posto perto não tinha gasolina. Tá assim a Venezuela, né? Então, assim, eu acho que a incompetência, a má gestão, a sede de poder, de se manter no poder, eu acho que foram vários fatores que a gente tem, sim, que culpar a Venezuela. Isso eu não estou levando na cara do irmão do Norte, não, mas eu acho que no caso da Venezuela especificamente, eu culpo mais a gestão específica do governo venezuelano para o país ter chegado nessa situação. Gente, são 5 milhões de refugiados. E volto a insistir, os Estados Unidos era o maior parceiro comercial na Venezuela até janeiro de 2019. Né? Então é bom a gente ter clareza sobre isso. Eu gosto de falar muito para meus alunos o seguinte, olha só, vamos bater, mas vamos bater quando a gente tem razão de bater. Aqui eu não bato, eu bato nos Estados Unidos em vários lugares. Aqui na Venezuela, menos. Eu bato muito no Brasil, acho que o Brasil tinha que ter mais cedo acordado para o que estava acontecendo na Venezuela, ter tido a coragem moral de tentar negociar a situação. O escândalo da refinaria lá de Pernambuco, que era parceria do Brasil com a Venezuela, coisa horrorosa, assim, de bilhões de dinheiro desviado, né? Ou seja, tem muita coisa para falar de Venezuela, e mais Venezuela seria isso. Eu acho que a gente tem, sim, que atuar junto. Eu acho que a condução do tema Venezuela pelo governo atual também não está como eu conduziria, né? Eu acho que poderíamos fazer de outra forma. Então, eu acho que nós ficamos um pouco a reboque de outras iniciativas regionais e outros atores regionais como Colômbia. O ProSul, por exemplo, uma iniciativa do Ivan Duque na Colômbia junto com o Chile, né? Que, por sinal, essa semana teve uma pesquisa dizendo que 83% dos chilenos estão insatisfeitos de como o caminho que o Chile está. Isso é para ter uma noção de como a situação no Chile está complicada. Então, acho que a gente tem, sim, que assumir a posição de coordenação, né? Por isso que eu mostrei esse mapa da Unasul, falei um pouco do ProSul, a necessidade de nós termos algum tipo de coordenação regional mais ativa. A gente não tem que ficar a reboque de outros atores regionais, né? Como foi o caso aí da iniciativa do ProSul. Nem da Unasul, a Unasul não foi nem o caso. A Unasul ela foi desfacelando, os países foram saindo da Unasul, mas o ProSul em si, eu acho que o Brasil tinha que assumir o protagonismo e tentar conduzir a coordenação das ações, propondo ter uma secretaria do ProSul, etc., propondo uma agenda de reuniões. Vamos tratar do caso da pandemia, vamos tratar do caso da integração regional, questão do bioceânico, né, entre Brasil e Chile, para poder termos escoar pelos portos chilenos, a nossa produção, várias coisas. Em relação à primeira pergunta do senhor, 150% concordo. Né? Moçambique, eu acho que a maneira mais fácil da gente resolver isso é incluir Moçambique nas opacas. Né? Eu acho que é simples, é uma justificativa, né? A gente criar uma secretaria das opacas, criar uma agenda de opacas e colocar Moçambique dentro. O senhor está 150% certo em relação a Moçambique.
né? Moçambique é um país importante, é um país com riquezas minerais, é um país amigo, língua portuguesa, cultura próxima, e se a gente olhar o entorno do Oceano Índico, que é um oceano importantíssimo, né? Eu tenho falado em algumas outras palestras a importância crescente da Índia. É muito importante nós termos uma posição no Oceano Índico. Aí, quando você olha o mapa do Oceano Índico, onde é que o Brasil tem uma posição ali no Índico? Não tem. Não tem. Eu não vejo ali no Oceano Índico uma posição. E a primeira vontade que eu tenho é exatamente o que o senhor falou, Moçambique. E eu tenho falado isso bastante aqui, pelo menos intramuros, tenho defendido a ideia de nós não abandonarmos Moçambique, de trazer, de novo, repito, é muito importante engajarmos o Congresso Nacional nas questões de defesa. Essa proposta que o senhor fez, professor, isso tem que ser levado nas discussões que vão ser feitas na comissão, na CREDEM, possivelmente daqui para frente, em relação aos documentos de defesa, né? Vocês têm muito que ajudar nisso. Peguem os seus deputados, os senadores, né? Aqueles que vocês têm algum tipo de contato, levem essas questões, porque isso é fácil de fazer, não é difícil. Eu acho, sem sombra de dúvidas, que a gente poderia resolver a questão de Moçambique, incluindo Moçambique nas opacas, e aí sim tendo uma... Aliás, outra coisa, também não papel aceita tudo. Não adianta só também incluir Moçambique nas opacas, nós temos que ter ações concretas. Tá bom, o que nós vamos fazer em relação a isso, né? E uma coisa que me preocupa muito em relação às missões da Marinha na África, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Namíbia, é o pouco engajamento das outras expressões de poder. Então, há necessidade de uma coordenação melhor, né, dos outros setores da sociedade, inclusive da própria academia, né, no sentido de que eu, por exemplo, eu ouso arriscar que muitos dos senhores e das senhoras que ouviram a minha apresentação não sabiam que o Brasil tinha uma missão naval em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Namíbia. Namíbia, talvez, por ter mais tempo, a maioria, acredito que já tivesse conhecimento. Mas eu ouso dizer, se eu fizesse um quiz aqui quiz honesto, né? Quem já sabia que o Brasil tinha uma missão naval em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, eu avalio que mais da metade, se não quase a totalidade, não sabia disso. Isso não pode acontecer. Porque a missão naval do Brasil nesse país não é apenas Marinha do Brasil, ela tem que ser Brasil. E Brasil é academia, é indústria, comércio, é tudo, não é diplomacia, né? Não é só Marinha do Brasil, né? Tem que ser Brasil. Obrigado, professor. Eu agradeço. Obrigado, Leonardo. Nós temos muitas perguntas no chat e outras pessoas também gostariam de abrir o microfone para falarem. Então, eu vou fazer um bloco de perguntas sobre o entorno estratégico, depois no que se refere à região do Atlântico Sul, depois América, Antártica, e posteriormente eu passo o microfone para as pessoas que se candidataram aqui no chat. Só lembrando que a gente só tem até o meio-dia para esse webinar, e tem muito assunto interessante com as perguntas aqui. Tudo bem, professor Leonardo? Tudo bem, estou pronto. Quer beber uma água? Já está aqui. Vou começar por essa última pergunta também, com relação à pirataria. Em 2014, eu não me lembro exatamente a data, mas foi mais ou menos o ano, 2013, 2014, 2015, que as potências europeias e Estados Unidos deram conta que a situação na Somália tinha que mudar. Ou seja, o número de... Ali é um shock point, né? Ali é um ponto focal importantíssimo, né? À toa que Djibouti, o metro quadrado de Djibouti aí é mais caro do que o metro quadrado aí de São Paulo, aí, do centro de São Paulo, né? Porque está cheio de base, né? Tem base americana. Aliás, só falam de base chinesa. De novo, aquela coisa de como que é o poder da mídia, né? Você olha nos sites, é normal todo mundo falar da base chinesa do Djibouti. Eu não vejo nenhuma reportagem falando da base francesa, da base japonesa, da base americana. É impressionante isso, né? Mas tudo bem. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão de mídia, com essa questão de informação hoje em dia. É uma coisa, assim, impressionante. Mas aí, os Estados Unidos e a Europa, eles criaram 2 missões navais de combate à pirataria ali na região. Então, os Estados Unidos ele possui a sede da 5ª Esquadra Americana no Bahrein, dentro do Golfo Pérsico, ali em Manama, que é a capital do Bahrein,
E a Quinta Esquadra, ela tem ali também, ela criou 3 forças-tarefas, que força-tarefa é grupo de navios, né, multinacionais, né, de vários países. Há uma rotatividade do comando dessa força-tarefa pelos países que são membros, né, que digamos assim, se associaram, né, a esse acordo, né? Então, cada força-tarefa dessas tem uma missão. Uma dessas forças-tarefas, a 151, ela tem como missão o combate da pirataria naquela região do Mar Arábico, ali na região ali, perto da Somália, perto do Iêmen, etc. E essa força-tarefa teve muito sucesso, muito êxito, né, em coibir as ações de pirataria ali na região. Ao mesmo tempo, a Europa criou uma outra força-tarefa também, com navios europeus específicos, né, especificamente para combater a pirataria, e aí os números da pirataria ali na Somália caíram drasticamente, tipo assim, 3 casos ano passado inteiro, nesse padrão. Só que no Golfo da Guiné não tem, né? No Golfo da Guiné não existe uma missão naval como essa, e não tem nenhum país ali com marinha desenvolvida. A marinha da Nigéria, que é a maior marinha dali, é uma marinha muito pequena, né? A Nigéria, em função dos seus problemas internos, de Boko Haram e outros, o exército é muito mais desenvolvido do que a marinha nigeriana, né? Então, a marinha nigeriana agora quer receber alguns navios da China, né, está com alguma coisa para melhorar, mas não existe presença de navios dos países da região. Então, vocês devem se recordar que em 2008 os Estados Unidos criou um comando específico para a África, né, o AFRICOM, um comando conjunto específico para a África, e todos os anos os Estados Unidos mandam uma missão, faz um exercício, digamos assim, de treinamento das marinhas regionais, né? O nome desse exercício é Obangame Express. Esse exercício é coordenado pelo AFRICOM americano. Esse exercício ocorre na área do Golfo da Guiné, né, de Angola até Senegal. Acho também importante a gente delimitar qual é o entendimento majoritário em relação ao Golfo da Guiné, né? Ou seja, o que a gente trabalha lá na escola e, de maneira geral, na defesa, com definição de Golfo da Guiné, é do Senegal até Angola. E aí, esse Obangame Express, ele acontece todos os anos. Esse ano não aconteceu em função da pandemia, ele foi cancelado, e é um exercício de treinamento das marinhas regionais, Angola, Nigéria, Gana, Camarões, etc. Também outros esforços na área de controle do tráfego marítimo também foram implementados, e a Marinha participa do Obangame Express quase que desde o início, né, mandando sempre um navio para participar dessa missão, né, que é a missão de treinamento. E aí aproveito para novamente chamar a atenção de como que o nosso navio é bem recebido ali, né, como que os africanos têm um bom relacionamento com os brasileiros, a Marinha, né, do navio nosso que nós mandamos, o relato que eu tenho, né, a vantagem de ser professor, porque os cursos na Escola de Guerra Naval, eles são cursos de 1 ano, né, e eu dou aula para 3 faixas de oficiais diferentes. Eu dou aula para capitão-tenente de 30 anos, dou aula para capitão de corveta de 40 quase, e dou aula de capitão de mar e guerra de 46. Então, são faixas diferentes de antiguidade, né, de nível hierárquico, e aí eu consigo, depois, esses oficiais, eles me dão feedback de coisas práticas, né, e eles me relatam que somos muito bem recebidos lá no Golfo da Guiné, né, o Brasil é realmente muito bem recebido lá, e eu acho que é por aí que a gente vai caminhar nos próximos anos. Inclusive, aproveitando essa tragédia aí ocorrida agora no Líbano, o navio nosso que está na Unifil, a fragata que está na Unifil, ela sairá do Líbano em dezembro, né, ela vai retrair. Por quê? Porque, infelizmente, aí de novo, aquela questão da gente não pensar em defesa, da gente não investir em defesa, tem uma hora que começa a quebrar as coisas. E os números de navios de porte que nós temos, para nós mandarmos para uma patrulha ou para um exercício no Golfo da Guiné, começam a diminuir. E aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante para o Brasil em termos de defesa e política externa? Nós estarmos com um navio no Líbano ou nós estarmos num navio no Golfo da Guiné? Vocês têm que pensar isso, porque nós não temos navio para botar nos 2 lugares. Por quê? Quando a gente pensa em um navio num lugar desse, não é um navio, é o navio que voltou, que entra em reparo, porque ele fica lá 8 meses, quando volta com vários equipamentos com problemas, então ele volta com vários problemas, tendo que resolver, e o navio que está preparando para ir. Então, na verdade, a missão nossa no Líbano, missão fantástica, importantíssima, temos relações históricas com os libaneses, tudo isso, mas existe um comprometimento em termos de navios. Então, eu acredito que no futuro, muito breve, a Marinha vai aumentar a sua presença no Golfo da Guiné. Com relação à pergunta do André,
eu aproveitaria para chamar a atenção de que hoje os estudiosos de defesa eles trabalham com 5 níveis, 5 domínios do conflito: terra, mar, ar, cibernético e espacial. E os Estados Unidos agora, no final do ano passado, criaram a Força Espacial, uma coisa inacreditável, né? Isso aí era do tempo, aqui só eu e o professor André Martin, que lembrava daquele seriado, né, como é que é? De Perdidos no Espaço, né? Que a gente assistia quando era criança, né, professor? E assim, é inacreditável quando a gente vê os Estados Unidos criando uma força espacial. Inacreditável, uma coisa assim. E o que é isso? Os caras vislumbraram um espaço geopolítico cada vez mais importante. Os caras não são idiotas, gente. Vamos lá. Pô, a China está mandando foguete para Marte, Estados Unidos mandando foguete para Marte, Estados Unidos cria a força espacial, a Índia quase pousou uma espaçonave ano passado na Lua. Alguém acha que a Índia não tem problemas? Alguém acha que a Índia, saneamento básico, educação, hospital na Índia, é tudo fantástico? Primeiro mundo, é a Alemanha. Não é. Mas a Índia não abre mão do seu componente de defesa, segurança, alta tecnologia. Os caras estão com uma missão agora para o ano que vem, de novo para a Lua, tripulada. A hora que eu vi um indiano pousar na Lua, eu vou ficar feliz para os indianos, mas eu vou chorar uns 3 dias. Porque ver a Índia chegar com uma tripulação na Lua, meu Deus do céu. E ainda tem gente que chega para mim com a cara de pau, né? E esse gente vai de acadêmico brasileiro a almirante americano, né? Que chega para mim e fala assim, mas por que o Brasil precisa de um submarino de propulsão nuclear? Aí eu respiro um pouco, ainda bem que esse almirante me perguntou isso há 10 anos atrás, porque se me perguntasse hoje, a minha resposta ia ser diferente, um pouco mais mal educada. Assim, é inacreditável os Estados Unidos perguntar para a gente, nós com um litoral desse tamanho, com um espaço marítimo desse tamanho, por que a gente precisa de um submarino nuclear? Mas eles podem ter 60, né? Não tem problema. Eles podem ter 60, que não tem problema. Mas a gente não pode ter nenhum, não, porque a gente é colônia, né? Isso a gente tem que ter na cabeça, gente. Não adianta só diplomacia. Se a gente não tiver... O Barão do Rio Branco falava isso, não sou eu que falava, não. Pega os escritos, os textos do Barão do Rio Branco. Ele falava isso. Não existe diplomacia sem você ter um porrete do lado ali. Sem você ter ali, numa última instância, o cara olhar e falar assim, peraí, que esse cara... é a questão da dissuasão. Então, a pergunta do André Marques, ela é mais complexa, né? Porque como encaixar o ambiente cibernético, eu acho que é um pacote, André. Eu acho que a gente, aumentando a interação com esses países das opacas, criando uma secretaria, criando uma agenda de discussão, criando cursos específicos, trazendo os oficiais dessas marinhas, não apenas oficiais da Marinha, mas do Exército, da Força Aérea, porque nós já temos, graças a Deus, pelo menos de língua portuguesa, muitos estudantes de Angola, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, Moçambique, aqui nas nossas universidades. Isso já é muito bom. Mas nós precisamos aumentar esse intercâmbio também na área de defesa, ou seja, os militares deles aumentarem o intercâmbio em termos de defesa, e nós também, né? Aumentarmos a presença. A gente não tem como. Se nós quisermos exercer algum tipo de protagonismo, nós temos que ter presença. E aí eu acho que as questões de cibernética, espacial, elas acabam entrando na agenda mais um pouco para frente. No momento, André, eu estou querendo atacar o problema da pirataria no Golfo da Guiné. Então, é problema de marinha, força naval, integração na parte econômica, porque a gente tem que ver também as origens, né? Não adianta só eu mandar navio de guerra lá para o Golfo da Guiné se a gente não tiver uma agenda de discussão com os países do entorno do porquê que esse povo está indo para o mar para fazer pirataria. Isso é importante também. Não adianta eu ter um bando de miseráveis dos países do entorno e ficar somente com força policial, né, violência no mar, proibindo a pirataria. Resolvemos o problema da pirataria. Eu sei, mas vai olhar a Somália como é que está. Né? E o problema da Somália? Alguém, por acaso, se preocupou em resolver o problema da Somália? Eles resolveram o problema da pirataria que os afetava. Né? A pirataria da Somália afetava o trânsito de navios do interesse da Europa, Estados Unidos, etc. Eu quero saber como é que está o PIB da Somália hoje. Né? Desafio vocês a olharem depois para ver como é que estão as condições de vida dos somalis hoje. Então, se a gente não atacar essas questões também, não adianta nada a gente só ir com força policial e não atacar o resto. Em relação à primeira, né, de Mercosul,
e a questão das ameaças externas nos documentos de defesa, o Mercosul, concordo plenamente, eu acho que poderia perfeitamente estar previsto ali, ou ter sido mencionado de alguma forma, eu também não entendi por que não está, eu não participei do processo de elaboração dos documentos, né? Não me convidaram, eu também não fui perguntar. Aí, eu acho que concordo plenamente que que o Mercosul é, sem sombra de dúvidas, importante. Eu acho que a gente pode pensar, uma coisa que foi muito ruim para o Mercosul foi a tal da Aliança do Pacífico, né, que movimentou o eixo aqui regional junto com o México, etc. Isso aí foi muito ruim. Mais uma falha da diplomacia brasileira, né, na minha avaliação humilde. Acho que foi 2013, 2012, a Aliança do Pacífico. Acho que foi uma falha nossa ter deixado de entender que o México... eu ainda não li, mas até um artigo interessante ontem de um professor mexicano, lições para o México da nova política de defesa nacional, estratégia nacional de defesa brasileira. Eu até está aqui guardado para eu ler depois, esqueci o nome do professor, recebi hoje de manhã, né? Deve ter sido saído ontem. O México, a gente tem que entender, quando a gente fala de América Latina, o México é sim um poder que tenta ter um protagonismo. Então, quando você fala, por exemplo, de mudança do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em termos de cadeira permanente, o México é, sem sombra de dúvidas, entre aspas, um adversário do Brasil nessa posição, né, de cadeira representando a América Latina, porque uma das ideias é de ter uma cadeira permanente da América Latina, e essa cadeira seria ocupada pelo Brasil. E o México, sem sombra de dúvidas, tem essa questão. Então, eu acho que a gente precisa estender o Mercosul. Na verdade, a gente precisa estender o Mercosul, né? Não diminuir o Mercosul. Por isso que eu acho que, nessa questão do Mercosul, fundamental a relação pragmática e de Estado entre o Brasil e a Argentina. A Argentina é importantíssima para nós, importantíssima para a nossa economia, um país que nós vivemos aí quase 100 anos em antagonismos, muitos deles provocados pelo nosso irmãozão, by the way, só para a gente não esquecer, né? O nosso irmãozão queria esse antagonismo que deixa os dois se desentendendo ali embaixo, que aí nenhum cresce. Não é isso? É isso que o nosso irmãozão bacana queria. Só que essa distância aumentou muito, né? Eu me lembro bem nos textos, né? Eu tive que estudar um pouco o governo Geisel em função aí do meu mestrado, né? Por causa da Antártica, que foi no governo Geisel que a gente aderiu ao Tratado da Antártica. E o Azevedo da Silveira, ele tinha sido embaixador do Brasil em Buenos Aires. E uma das coisas que o Geisel tinha, vejam só a questão da percepção, né? Como a percepção é algo importante em tudo na vida. E o Geisel tinha como percepção uma grande preocupação de não aborrecer os argentinos em relação à Antártica, porque o grande foco do Geisel era a hidrelétrica de Itaipu, que era uma hidrelétrica que era Brasil com o Paraguai, a Argentina reclamava, etc. Então, quando surgiu a questão da Antártica, o Geisel olhou aquilo ali e falou assim, não, peraí, não vem com esse papo de Antártica, porque você a Argentina vai ficar... Tinha um medo. E o Azevedo da Silveira, ele claramente, pelas coisas... Eu escutei áudio de entrevista do Azevedo da Silveira, um projeto belíssimo da FGV, de gravações, né, com várias... aliás, eu aproveito a oportunidade para incentivar o Gelpô, que pense nisso também, ou seja, gravações, né, antes que seja tarde, com personalidades nossas, né, importantes, né, para isso ficar registrado, né? Então, a FGV ela tem no banco dela, né, as gravações em áudio de várias dessas personalidades, né, e o Azevedo da Silveira ele foi bem claro, olha só, quando eu cheguei lá para ser chanceler, eu falei para o presidente, a Argentina já está bem abaixo do Brasil, a gente não tem que ter medo da Argentina mais não, a Argentina tinha, né, que a Argentina, né, sabe como é que é, tem aquele jeito de gosta de, né, ter aquela postura de que ele é mais do que na verdade ele é, né? Isso é uma questão deles. E foi muito interessante a posição do Azevedo da Silveira, eu diria que foi fundamental, eu não consegui descobrir, e fiquei com uma frustração muito grande da posição do Golbery, porque o Golbery era o ministro da Casa Civil do governo Geisel quando o Brasil aderiu ao Tratado da Antártica. E eu ralei muito em vários documentos, mas eu não achei a posição do Golbery clara em relação à Antártica, fiquei muito frustrado. Mas o Azevedo da Silveira, em relação à Argentina, ficou claro isso. Então, é muito importante, nós não podemos, e a Silmara que fez a pergunta, né, Silmara? É muito boa, por sinal, fronteira, gente, fronteira é que nem o muro da casa da gente. Está ali, está do nosso lado, né? Se, de repente, muda o vizinho, pode complicar de uma hora para outra. Ou seja, eu estou com excelentes relações com a Argentina,
pô, best friend forever, né? BFF. De repente muda o governo de um dos dois países, a coisa complica. Olha só. Então, a gente tem que tratar com muito cuidado o tema de fronteira, tem sim que estudar o problema da fronteira. Paraguai não pode ser reduto de bandido brasileiro, não pode ser reduto de narcotráfico brasileiro, o Brasil tem que... E isso está sendo feito, né? Mas temos que incrementar as ações coordenadas com o Paraguai, com Bolívia, no sentido... Colômbia também, em função lá em cima, né? Peru... Né, para nós, principalmente as questões de narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, né, os crimes transnacionais de uma maneira geral. Né, nós precisamos sim, por isso que eu falo do ProSul ou da Unasul, nós temos que ter algum fórum que senta lá o presidente, o chanceler, o ministro da Economia, de vez em quando, uma vez por ano, para chegar e dizer, olha só, pauta da América do Sul, integração regional, corredor bioceânico, Brasil, Chile, passando por Paraguai e Argentina. Cara, se isso não é integração regional, pega o Travassos de 1931 e vai ler, pô. Não é isso? Ou seja, olha só o pensamento de integração regional, olha só como seria positivo para Paraguai, como seria positivo para a Argentina, uma região pobre da Argentina, né, por onde passa esse corredor bioceânico, saindo no Chile, em Antofagasta, né, o mercado da Ásia é fortíssimo. Então, são essas coisas que a gente tendo um fórum coordenado, né, um fórum que a gente sente, discuta isso com os outros atores, mas, gente, olha só, vamos pensar a União Europeia. Cara, a União Europeia é uma ideia fantástica. A União Europeia está desfacelando. Tá bem, pode ser que ela venha esfacelar, o Reino Unido deu um péssimo exemplo agora com o Brexit, infelizmente, mas a União Europeia, ela conseguiu evitar guerra por bastante tempo, né, de 45 para cá, tem quantos anos já? Né? E uma região que viveu em conflito. Hoje, se você falar em conflito entre França e Alemanha, é quase que impensável. Né? Então, a União Europeia teve, sim, muitas vantagens. E mesmo mudando os governos dos países, eles não mudaram a União Europeia. Então, essa que eu acho que um amadurecimento geopolítico que os nossos países na América do Sul precisam ter. Muda os governos, mais à esquerda, mais à direita, mas a ideia geopolítica, a concepção política do Estado, geopolítica do Estado, ela tem que ser mantida. Por isso, da importância das opacas, eu agradeço a pergunta da Silmara. Com relação às ameaças previstas na Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, eu invejo muito quando os Estados Unidos, quando a OTAN coloca nos seus documentos de defesa claramente quem são seus inimigos. Né? Eu acabei de receber a nova estratégia do Comando Cibernético da Marinha Americana, que a Marinha Americana tem um comando cibernético. Né? A nova estratégia do Comando Cibernético Americano, a capa é 3 reis, um rei vestido de Estados Unidos, outro do xadrez, né? 3 peças de xadrez, todos os 3 reis. Estados Unidos, Rússia e China. Está na capa da estratégia. O cara não tem medo de falar. Eu invejo. Eu acho que, cara, o cara tem... Imagina ele se encontrando na ONU, lá em Nova York, lá, né? Circulando lá na ONU. E olha só, tá escrito no teu documento aí que eu sou teu inimigo, pô. É isso mesmo. Mas vamos tomar um café aqui, vamos conversar. Então... Eu acho que, assim, do jeito que está, tá bom. Vamos deixar assim, porque eu acho que, olha só, o fato da gente ter simplesmente colocado na Política Nacional de Defesa de que temos, sim, inimigos, já causou um ruído relativamente grande na mídia. Muita gente já começou a levantar essa questão. Mas por quê? Porque, infelizmente, muito infelizmente, nós estamos com aquela questão ideológica impregnando as nossas análises. E aí eu faço um apelo, não é pedido, não é apelo, né, de joelhos para os pesquisadores, né, USP, que é uma universidade de excelência, uma referência para o Brasil. Vocês têm uma responsabilidade que vocês não têm ideia da responsabilidade que vocês têm. Um paper da USP, eu estou uma semana que não durmo direito só por causa dessa palestra. Pô. Vou falar com a USP, Geopó da USP. Será que o André Martins vai estar lá? Meu Deus do céu, tomara que ele não esteja. Né? Então, assim, a USP, ela tem um peso danado, gente. Então, não vamos deixar contaminar a análise por questões de preferências políticas. Olha só, eu não gosto do governo Bolsonaro, então qualquer coisa que saia desse governo eu não gosto. Não pode ser assim. Então, a gente tem que ter maturidade na análise. Olha só, a Política Nacional de Defesa e a Nossa Defesa saíram durante o governo do Bolsonaro. Ok. Daí, mas vamos olhar a estratégia, por exemplo, a estratégia nacional, o entorno estratégico brasileiro é o mesmo do governo da Dilma, do Lula. Não mudou. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, para a gente poder analisar legal, a gente tem que ter frieza, tem que ter bastante equilíbrio.
A questão dos 2%, por exemplo, que saiu nessa política, eu acho que é um valor, é um percentual razoável, né? A gente tem um parâmetro de PIB, é muito difícil você fazer compras de defesa se você não tiver uma previsão orçamentária, mínima que seja, né? É muito difícil você, a cada ano, você ter que viver com um orçamento diferente na área de defesa, porque eu brinco também muito quando eu faço palestra, assim, em universidades, etc. Não se compra fragata no Carrefour. Eu vou no Carrefour, eu vou no Pão de Açúcar hoje comprar uma fragata, um submarino. Não tem submarino no Carrefour, no Pão de Açúcar. Demora. Quando você, mesmo que eu pegue uma mala cheia de dinheiro e entrego para uma potência como os Estados Unidos, olha só, esse dinheiro aqui para você construir um porta-aviões. 6 anos, 7 anos. Então não é assim, tem que ser política de Estado, sim. E vocês são importantíssimos nisso. Né? Então a questão do 2%, mas como a questão do 2% saiu num documento que saiu no governo Bolsonaro, aí sentam a cacetada. Então vocês têm que discutir o seguinte, olha só, 2% é impossível, mas com uma análise crítica, não é simplesmente 2% não é porque não é, eu quero uma análise crítica, não li ainda, pode ser que alguém já tenha escrito, mas uma análise crítica do porquê do 2% do PIB destinados à defesa, eu acho que é um ponto importante. Não é fácil, mas aí entra a diplomacia. Aí realmente entra a diplomacia. Né? Primeiro tem que ter a vontade. Né? É bom para o Brasil a Venezuela ficar do jeito que está? Eu acho que não é. E não é bom para todo mundo. Não é bom para o governo Bolsonaro, governo Dilma, governo Ciro, governo qualquer um. Né? Qualquer presidente que venha assumir o governo do Brasil ter uma Venezuela do jeito que está não é bom. Então eu acho que a gente tem que chegar e falar assim, vamos sentar aqui? Vamos sentar aqui. Fazer um evento aqui para discutir Venezuela. Como é que a gente pode ajudar esse processo da Venezuela? Vamos discutir, vamos falar sobre as eleições que estão previstas aí, que a oposição está querendo que não tenha, não sei o quê. Como é que a gente pode ajudar a Venezuela? Porque é um problemaço. Né? A Gi provavelmente tem até mais informação sobre isso. A Colômbia foi altamente pressionada, mais de 1 milhão de refugiados venezuelanos foram para a Colômbia. Né? E qual a pressão disso, né, para os países do entorno? Então nós temos que tentar resolver. Então, assim, eu acho que aí entra articulações de bastidores. Né? Eu não vejo outra saída, tentar discutir com outros elementos do governo do Maduro, tentar fazê-lo ver que, assim, tipo assim, ainda está sobrevivendo, mas em algum momento realmente o tecido social vai romper, porque a pobreza é muito grande. Vocês têm noção exata do que está acontecendo lá em termos de Covid, por exemplo, na Venezuela? É óbvio que os dados do Covid na Venezuela estão sendo mascarados. Né? É óbvio que estão. Então, assim, um povo que estava sofrendo com uma questão econômica séria, com redução de combustível, etc., agora ainda tem a questão do Covid. Então, eu acho que o que o Brasil tem que fazer é, primeiro, se reunir com seus amigos do Grupo de Lima, para termos propostas proativas. Não adianta fazer cara feia, não adianta fechar embaixada. Meu Deus do céu, fechar embaixada. Quase morri quando fecharam a embaixada nossa em Caracas. Nem a União Soviética fechou a embaixada dela em Washington em 60 anos lá de Guerra Fria. Pode olhar Estados Unidos e União Soviética, Guerra Fria. Pergunta se Estados Unidos e União Soviética fecharam a embaixada. Aí a gente vai e fecha a embaixada. Por que isso é importante? Porque é presença. É a presença de um embaixador físico lá, é a presença. Esse embaixador tem condições, e os seus outros diplomatas têm condições de ter conversas bilaterais. E aí entra a resposta para o Daniel. Você tendo elementos lá, no local, você consegue... Vamos tomar aquele café que o professor André está me devendo? Vamos conversar, vamos tomar um café. Né? Vamos conversar aqui. Vem cá, e aí? Vai deixar essa situação interminável? Né? Eu acho que a Venezuela é um problema seríssimo e o Brasil precisa, coordenadamente com seus amigos aí do Grupo de Lima, fazer alguma coisa concreta. Olha só, aí eu volto a bater naquela questão que eu falei, eu acho que bem no início, da importância dos documentos de defesa não ficarem restritos apenas ao pessoal da defesa, relações internacionais, geopolítica, acabou. Não pode, a gente tem que discutir isso, a gente tem que tentar atrair, vocês têm um papel importante nisso, procurem atrair, e eu garanto a vocês que têm, outros estudantes, também de mestrado, doutorado na USP, com interesse de geopolítica, que não estejam no Geopó, que não sejam de geopolítica, que não sejam outros de outras áreas, de direito, façam propaganda dos eventos fantásticos que vocês fazem aí, atraiam esse povo,
que eles gostam, eles vão gostar, eu garanto a vocês. Então, o que acontece? Sai um documento que fala o seguinte: entorno estratégico brasileiro, América do Sul, Atlântico Sul, África Ocidental, Antártica. Beleza. Entra no Ministério da Economia, no Ministério da Infraestrutura e pergunta se eles sabem que isso existe. Entendeu? Então, assim, a gente precisa, e a gente é todo mundo. Eu não estou falando só... olha só, e o equivalente desses ministérios na universidade são os outros cursos. Não adianta vocês se fecharem dentro de vocês, em relações internacionais, geografia política, e vocês discutem entre vocês, etc. Tá bem, beleza, mas a gente precisa atrair os outros elementos da sociedade. E eu garanto a vocês que tem muita gente de outras profissões, de outros cursos, que tem sim interesse em conhecer mais sobre o assunto, conhecer mais sobre o tema. Essa, inclusive, é a minha proposta, né? A Tatiana até tinha falado no início do Boletim Geocorrente, que eu coordeno já, vai completar agora 6 anos em setembro, que é uma publicação leve, né? Quando eu lancei o boletim, né, lógico, né, alguns professores, doutores, amigos meus, pô, Léo, mas está muito simplório o texto. Eu falei, sim, mas é para ser básico mesmo, porque é para ser curto. Eu não vou ficar discutindo Busan num texto de 350 palavras, pô. Então, assim, eu quero atrair... Eu não quero que você leia meu texto, não. Eu quero que leia o seu texto o seu irmão, que é advogado, sua prima, que é médica. Então, a proposta do Boletim Geocorrente é um paper feito por graduandos, mestrandos e doutorandos na área de relações internacionais e defesa e gestão estratégica da UFRJ, é basicamente o meu público, né, de pesquisadores, né, 53 pesquisadores hoje, com muito orgulho, fico muito satisfeito, é descrever, primeiro, do mundo todo, para não ficar só naquela linha e ficar falando toda hora da mesma coisa. Aí só fala de Venezuela, só fala de Líbia, só fala de não sei o que, não. Então a gente tem texto lá que às vezes fala de Vietnã, fala de Ártico, fala de Moçambique, né? Então, assim, o boletim ele tem essa proposta de ser amplo, né? E aí, Tiago, é o seguinte, 2 coisas. Temos que levar essa questão para frente. Não adianta publicar uma política nacional de defesa, estratégia nacional de defesa, dizendo que o entorno estratégico é esse, se as ações decorrentes não saem do papel. Nós temos que discutir ações decorrentes. Faz um trabalho, faz um paper, Tiaguinho, escrevendo exatamente o seguinte: ações decorrentes em relação ao entorno estratégico brasileiro da América do Sul. Considerações sobre a Guiana. Te dei até o título já, anota aí. Né? Que aí você vai fazer, você cita a Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, o documento, né, para atrair, logicamente, o público, né, para ler, vão ficar interessados, e bota lá, o caso da Guiana. E aí você, dentro do paper, você escreve, né, as ações concretas. Alguém aqui, eu vi aqui agora no chat, corretissimamente, comentou sobre a questão do petróleo. Por que a Petrobras não está lá? Não, mas a Petrobras está muito quebrada, não tem dinheiro de investimento. Eu sei, mas não podia ter pelo menos alguma coisa, não podemos ter alguma participação, né? Nós estamos falando aí de uma nova potência relativa, né? Lógico. Os números da Guiana me parecem números bastante altos. Isso aí tem a ver com o desenvolvimento de outras coisas, né? Desenvolvimento, inclusive, de comércio, né? O poder aquisitivo vai melhorar, o pessoal vai consumir mais produtos. E aí a gente tem uma Zona Franca de Manaus, mas com uma estrada mais ou menos até Boa Vista e pior ainda até a Guiana. Então a gente, quando pensa em infraestrutura, olha só, esses caras daqui a 5, 10 anos vão ser relativamente ricos. Se eles vão ser ricos, eles vão ter mais poder aquisitivo. Se eles vão ter mais poder aquisitivo, eles vão comprar mais produtos. E eu tenho uma Zona Franca de Manaus aqui. Eu quero vender moto, quero vender televisão, quero vender, sei lá, geladeira, não sei o que para esses caras, mas eu preciso ter uma infraestrutura. Aí senta um grupo interministerial composto por Itamaraty, Ministério da Defesa, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Infraestrutura, eles chegam para o Tarcísio, olha só, preciso que você dê uma prioridade para essa estrada aqui, porque a Guiana vai arrebentar daqui a 3, 4, 5 anos e a gente não pode esperar. Ô Bento, Ministério das Minas e Energia, não dá para a Petrobras dar uma chegada ali? Olha só, outra coisa, a Guiana não tem só petróleo não, a Guiana também tem minerais, né? Inclusive na região do Essequibo, que é pleiteada pela Venezuela, né? Uma outra questão espinhosa que tem ali na Guiana, né? Então seria eu acho que para a estabilidade regional, e é parte da Guiana mais desabitada é justamente a região do Essequibo. Então se nós desenvolvêssemos, ajudássemos a Guiana a desenvolver mais a sua região do Essequibo, acho que até para a estabilidade regional seria melhor, mas ali é um vazio demográfico grande que obviamente atrai o interesse. E aí vai com o papo da Silmara, da importância das fronteiras, né?
Ou seja, você tem fronteira física entre o Essequibo e a Venezuela diz que aquela região é dela, e é uma região desabitada, cheia de riquezas minerais, né? Então tem que ter grupo interministerial para desenvolver planos decorrentes para tudo que está escrito lá na Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Olha só, com relação à pergunta do Rafael, o Brasil ele não fez parte, ele não era um dos 12 países, né, que celebraram o Tratado da Antártica em 59, infelizmente, Terezinha, 56, escreveu o artigo. Aí essa história é grande, Rafa, e aí eu modéstia à parte, né, eu acho que entendo alguma coisa desse tema, eu ia pedir para a Tatiana se ela pudesse mais para frente marcar uma outra oportunidade para eu falar especificamente de Antártica, que eu tenho muita história de Antártica para comentar e eu acho que é importante para vocês escutarem essa história, tá? Mas o Brasil não estava lá em 59, infelizmente, nós aderimos ao tratado em 75, né, no governo do presidente Geisel, e aí a entrada do Brasil, a entrada da Antártica no entorno estratégico, 2012, muita influência do incêndio que tivemos na estação em fevereiro de 2012. Eu gostei muito da sua pergunta sobre o BRICS. Eu acho que, de novo, o Brasil não tem que ter alinhamento automático com ninguém. Né? De novo, eu tenho muitos amigos nos Estados Unidos, tenho muitos amigos em alguns países da Europa, infelizmente não tenho nenhum amigo chinês, gostaria até de ter amigos chineses, amigos indianos, não tenho, mas eu acho que é importante a gente ter clareza, e vocês estudaram isso, né? Estudam isso, que quando a gente está falando de nações, o que interessa são os interesses. Então, eu acho que a gente ter uma plataforma como o BRICS, na minha avaliação, é mal aproveitado pelo Brasil. Eu acho que a gente tem, sim, condições de aumentar o nosso intercâmbio, são países poderosíssimos, e aí, novamente, volto a falar. Alguém, por acaso, viu escrito? Eu não vi, pode ser até que tenha saído, mas eu não vi nenhuma menção do Narendra Modi, nosso primeiro-ministro indiano, sobre saída da Índia do BRICS por causa do problema com a China. Alguém viu? Eu não vi. Então é aquilo que eu falo em relação às ideologias. Os caras estão saindo no braço, efetivamente, né? Porque o caso lá na fronteira terrestre foi no braço que eles saíram, uma coisa horrorosa, né? Eu vi cenas assim, fotografias. O fato de ser de Forças Armadas, ele me manda umas fotografias meio bizarras de vez em quando, né? Dos militares indianos dilacerados na briga corporal que tiveram com os chineses. E assim, eu não vi nenhuma menção a nível de BRICS. Olha, vou sair do BRICS porque com China não negocio mais nada. Por quê? Pragmatismo. Então, é esse mesmo pragmatismo que nós temos que ter na nossa postura em relação ao BRICS. O que a Rússia pode me dar? O que a Índia pode me dar? O que a China pode me dar? Vocês acham razoável a segunda maior população do mundo, que vai ultrapassar até 2030 a China em maior população, não ser um dos 10 maiores parceiros comerciais do Brasil? Eu acho inacreditável. A Índia não está entre os 10 maiores parceiros comerciais do Brasil. Nós precisamos mudar isso. A Índia é um país importantíssimo. Já falei de Índia aqui antes, questão espacial, outros desenvolvimentos de tecnologia. Precisamos aumentar o nosso intercâmbio com a Índia, né? E o BRICS é um canal natural, né? O BRICS é um canal natural para facilitar esse entendimento. Por quê? Porque o BRICS existir, por isso que eu falo do ProSul, por isso que eu falo por que foi ruim sair da Unasul, porque nós hoje não temos um fórum de encontro dos líderes da América do Sul, que força os caras a se encontrar uma vez por ano, força os caras a trabalhar, a pensar, falei, o que eu vou falar nessa agenda? Qual o tema da reunião? Entendeu? Quando você não tem uma agenda, os assuntos começam a ficar dispersos. Aí, outra aula 1.0 de vocês na faculdade, poder não admite vácuo. Então, quando não tem um poder estabelecido na América do Sul, aí começa a entrar, aí vem Estados Unidos de novo, China está aparecendo aqui, entendeu? É normal, França, né? Então, assim, natural, tá? Então, BRICS, concordo plenamente. Com relação à pergunta sobre oceanopolítica, é um tema mais complicado, porque esse conceito de oceanopolítica ele surgiu no Chile, nos anos 90, uma tentativa de alguns chilenos de tentar fazer ver a sociedade acadêmica, pelo menos inicialmente, e depois tentar estender para o resto da sociedade, a importância do mar para o Chile. Esse conceito surgiu, o almirante Martínez Busch, ele era comandante da Marinha chilena, primeiro o livro que ele escreveu em 1993 sobre oceanopolítica. Na época, nos anos 90, ele ficou muito famoso ali, obviamente, no Chile, no entorno ali de Equador, Colômbia. Hoje, poucos países usam esse conceito. O Brasil, o nosso comandante da Marinha gosta muito desse conceito, o almirante Wilkes, que é o comandante da nossa Marinha, porque ele fez curso lá no Chile,
né? Então ele viu esse conceito lá, ele acha que esse conceito é importante para nós estudarmos da perspectiva dos oceanos, né? Aquela questão que eu estava até conversando com a Gia no início, né? Nós discutimos oceano, né? Nós discutimos um espaço, 70% do planeta é oceano, gente. 70% do planeta é água, né? Então, assim, a oceanopolítica é um pouco por aí, ou seja, a gente discutir os interesses do Estado, disputa de poder com foco no espaço oceano. E aí eu acho que, como foi a provocação, se aproveitando o conceito de oceanopolítica, a gente poderia estender o nosso entorno estratégico. Eu acho que o máximo que a gente pode estender no momento o nosso entorno estratégico seria talvez ali para Moçambique, como eu falei com o professor André no início, e talvez ali no Caribe, estendendo claramente até o Canal do Panamá. Eu acho que a gente tem que deixar isso claro, que aquela extensão ali ao norte ali de Venezuela, marítima, né? Ao norte de Venezuela, das Guianas, porque nós falamos várias coisas, falamos de Guiana, falamos de Venezuela, Colômbia é um país importantíssimo, e o Canal do Panamá é um ponto focal importante para o comércio brasileiro, né? Então eu acho que a gente poderia estender na parte marítima, claramente, o entorno estratégico brasileiro, aproveitando essa parcela, Canal de Moçambique, como o professor André comentou brilhantemente, ou seja, incluir a Moçambique, mas isso, de repente, pode vir até uma alteração proposta na CREDEM, né? Ou seja, na própria CREDEM, ela pode sugerir uma alteração como essa, aumentando um pouco, não pode aumentar muito, porque senão daqui a pouco está o mundo todo, e aí a gente não consegue ter perna para o mundo todo, né? Acho que a gente tem que ter claro isso. E com relação à pergunta sobre o Chile e a Argentina, existe um índice, até um aluno meu que está escrevendo uma monografia sobre isso lá na Escola de Guerra Naval, ele está usando um índice muito interessante sobre presença. Ele fez uma conta que eu achei bem legal, de presença de pesquisadores e militares chilenos, argentinos e de outros países na Antártica e os gastos do país na Antártica para tentar desenvolver um índice de presença na Antártica, de interesse na Antártica. Eu achei interessante. E ele, nessa conta, ele chegou à conclusão que o país, com percentualmente, né, levando em consideração o PIB do país e quanto ele investe na Antártica, e a população do país e quanto da população tem na Antártica, ele chegou à conclusão que o Chile é o país com maior interesse na Antártica do mundo. Lógico que se a gente olhar o mapa, a gente vai ver que a distância geográfica ali do Chile é impressionante. E aí, essa lei que está sendo discutida lá no Congresso, na verdade, ela é mais para ratificar aquilo que foi. O Chile não pode aumentar as suas reivindicações territoriais, o Tratado da Antártica proíbe aumento das reivindicações territoriais de qualquer um dos 7 países que reivindicaram antes do Tratado de 59, mas o Chile tem sim, mantém aquele discurso de soberania, mantém aquele discurso, inclusive Chile e Argentina, por exemplo, já tiveram até certidão de nascimento de crianças que nasceram na Antártica, historinhas assim, né? Então, a ideia do Chile é apenas assegurar, principalmente a questão da extensão da plataforma continental em relação à Antártica, que é um tema muito polêmico, né? Vocês sabem que é a Convenção de Montego Bay, lá da Jamaica, que estabelece essas distâncias, né, do mar territorial, zona econômica exclusiva, etc., prevê que os países submetam à ONU as suas reivindicações de extensão da plataforma continental. Só que a Antártica não é de ninguém. Então, a ONU não tem aceitado. Ela tem aceitado, mas olha só, aceito, mas na prática não tem efeito prático nenhum, porque dentro da área do tratado, que é 60 graus sul para baixo, até o Polo Sul, está tudo dentro do Tratado da Antártica. Então você não pode, o Protocolo de Madrid de 91 prevê isso, você não pode fazer prospecção mineral, você não pode ter nenhuma exploração comercial dentro desse espaço geográfico do Tratado da Antártica. O Chile só está reforçando aquilo que ele sempre foi, né? Territorialista em relação à Antártica, a Argentina também. Vocês terem uma ideia, lá em Punta Arenas, tem uma placa, né, tem um obelisco lá que diz que você está no meio do Chile. Punta Arenas, vocês sabem que é a cidade bem ao sul do Chile, e ali está dizendo que você está no sul, você está no meio do Chile. Isso para vocês verem o que está na cabeça desse povo em relação à Antártica. E eles, nos mapas oficiais, eu convido vocês, né, vocês que gostam de mapa, tem que gostar mesmo, olhem, por favor, no site oficial do Chile e da Argentina e deem uma olhadinha. Vocês vão ver que tem uma província chilena que inclui o território antártico e tem outra província argentina que inclui o território antártico com capital, né? A capital da província chilena é Porto Williams e a capital da província antártica argentina é Ushuaia. Está escrito lá no mapa oficial dos 2 países. Eu acho que aquilo ali é um abuso, né? Eu acho que os países membros do Tratado da Antártica tinham que chegar para a Argentina e Chile e falar assim, olha só, não faz isso não joga a geopolítica para dentro da Antártica, a Antártica tem que ser preservada, blá, 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 mas isso eu falo no nosso encontro
quando vocês convidarem novamente aí para eu falar especificamente de Antártica, Tatiana,